Nós vamos falar de coisas bem simples, que é comum a todos nós. E vou começar pela casa, o lugar que a gente habita, que a gente mora. Eu quero falar da casa, eu quero falar do pai, da mãe, dos filhos, do casamento, quero falar também dos descendentes, e quero falar por último, sábado que vem, sobre a bênção. Quero falar da festa. E cada dessas palavras simples, que faz parte da nossa vida diária, elas têm por trás delas um significado impressionante. E elas que dão um significado para a nossa vida. E Deus deixou-as para nós desfrutarmos com alegria de tudo que Ele nos dá. E quanto mais você tornar a sua vida simples, você vai perceber que a vida é muito mais saborosa de viver. Por isso que ainda, para aqueles que nasceram no Brasil, comer um arroz e um feijão, a mineira, sempre vai ser uma comida imbatível. É isso, Selene? Então, assim, quando a gente lembra das nossas origens, quando a vida é simples, a gente vive com melhor alegria e com mais prazer na vida. E Jesus, ele veio para tornar o conhecimento de Deus mais real e mais simples. Ele veio para encurtar as distâncias. Ele veio para que nós não precisássemos ficarmos desanimados e sem esperança. Jesus veio fazer coisas incríveis, mas do jeito simples. Ele tornou acessível a Deus, ao ponto de nos ensinar a chamar Deus de Pai. E restaurar uma figura que ela é muito hoje até debatida e até mal interpretada, que é a figura do Pai. Possivelmente, nós não temos uma boa imagem da figura do nosso Pai. E nessa semana eu espero que Deus nos abençoe, para que a gente restaure uma boa imagem de Deus, porque é isso que Jesus veio fazer. Ele veio revelar para a gente quem de fato Deus é e como Ele é. E por que Ele é um Pai? E qual é o papel do Pai? Isso me chama a atenção, porque uns anos que eu morei na Flórida, visitando pessoas vivendo em penitenciárias, eu descobri que uma boa parte dos homens, teve um período nos anos 90, tinha cerca de 60 mil detentos no estado da Flórida. E a maioria daqueles homens presos por um tipo de crime que cometeu, vinha de lares onde o seu pai não foi presente, não tinha um pai. E desde então, isso vem me chamando a atenção, a importância da figura do pai na vida do ser humano, do homem. E é comum na sociedade atual o homem ser muito mais desligado dos teores espirituais do que a mulher. A mulher, ela tem um senso de espiritualidade mais intenso do que o do homem. E esse lado do homem, ele precisa ser desenvolvido. Eu sei que nós vivemos numa sociedade atual, principalmente no mundo ocidental, onde as mulheres reivindicaram muitos direitos. Porque um dia alguém tomou esses direitos. Mas não adianta apenas a mulher reconhecer os seus direitos e buscar os seus direitos, se também nós não trabalharmos na visão que o homem tem de si e do ser humano. E a semana de oração da família, eu gostaria de destacar um pouco desse papel que o homem tem. E se o homem entender bem o seu papel como Deus, tem o seu papel conosco, como Salvador, a nossa família, a nossa vida pessoal será melhor. Então, desejo que Deus possa nos unir nessa semana, nesse estudo. Eu quero convidar vocês a ler a Bíblia no capítulo 14 de João, que é o evangelho escrito pelo apóstolo João. E esse evangelho, ele se tornou mais conhecido dos 4 evangelhos por ser o último evangelho a ser escrito e por ter uma descrição mais ampla de Jesus. O objetivo do Evangelho de João foi mostrar para a humanidade que Jesus é acessível a todos, que Deus é acessível a todas as pessoas e que Jesus de fato é o Filho de Deus, que se tornou semelhança humana para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Esse livro foi escrito em apenas 21 capítulos, e como disse João lá no final, se pudéssemos falar com detalhes a vida de Jesus, nós encheríamos o mundo todo de livros. E de fato é interessante, a pessoa mais, o conteúdo que existe mais em livros tem a ver com religiosidade, tem a ver com Jesus. Produção musical e assim por diante.
a diferença que Jesus Cristo fez na humanidade. E João, em 21 capítulos, ele descreve várias coisas. Ele se baseia em 7 sinais para mostrar que Jesus, de fato, é Deus. E no final da semana da salvação, Jesus reúne os seus discípulos e o que nós vemos aqui é um texto muito conhecido e muito citado. Eu vou partir desse texto conhecido para a gente poder conhecer mais a Deus. Então vamos lá, João 14, versos de 1 a 3. O que diz esse texto? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui está esse texto que eu gostaria de fazer uma leitura com vocês. É um texto conhecido, nós vamos desmembrar um pouquinho da mensagem de hoje. Então vamos lá, todos leem comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. As mulheres. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde estou, sejais vós também. Interessante que esse texto de Jesus, ele é inserido no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, é quando Jesus passa a noite de quinta-feira, onde ele estabelece a Santa Ceia, que a gente conhece. Ele começa lavando os pés dos discípulos, depois repartindo o pão e o suco de uva, instituindo um simbolismo memorial do seu sacrifício por nós e da lembrança da festa que ele fará quando, na sua ocasião, na sua vinda. Interessante que Jesus usou uma figura de linguagem muito conhecida no seu tempo para casamento. O casamento no tempo de Cristo, ele é um pouquinho diferente do jeito que nós fazemos as cerimônias de hoje, embora alguns elementos permanecem quase que o mesmo. Mas no tempo de Cristo, nos tempos antigos, quando no país, para o povo de Israel, quando um rapaz se apaixonasse por alguma moça, ele falava com seu pai. E o pai dele conversava com o pai da moça, para que houvesse essa aproximação. E uma vez que houvesse concordância nisso, havia então um contrato feito. E o jovem deveria voltar para a casa do seu pai e construir a sua casa. Alguns jovens construíam junto com a do seu pai, outros construíam em algum outro lugar. E interessante que quando ele terminasse de construir a casa, o pai vinha fazer uma inspeção nessa casa, para poder então agora ter de fato a festa de casamento. Interessante que aqui nesse texto, quando você coloca ali a palavra os homens, né? Vou preparar-vos lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus, ele ilustra a salvação, o plano da salvação, como encontro dele, o noivo, com a igreja, ou seja, todas as pessoas de todas as denominações que crescem nele, como a noiva. O relacionamento entre Deus e o planeta Terra e as pessoas é um casamento. E na compreensão agora que Jesus usa essa figura de linguagem, diz assim: eu vou preparar lugar, eu vou dar as condições para que, quando eu voltar, a gente possa ter esse casamento. Então, na cabeça dos discípulos, eles estavam fazendo um relacionamento entre Deus e a igreja, embora eles não estavam usando a palavra igreja. Relacionamento do pai com seu filho, da mulher, do homem com a mulher. Interessante que ele diz assim, para que onde eu estou, vocês também possam estar. Então, o objetivo de Jesus era mostrar algumas coisas, para que a casa do pai possa receber vocês, é preciso que eu prepare ela. Na casa do meu pai há muitas moradas, quer dizer assim, há muitos cômodos, há lugar para todas as pessoas, é mais do que a casa dos avós. É um lugar que você poderá ser recebido de qualquer nacionalidade e cultura, é para todos. Na casa do meu pai há um lugar para todos, porque o desejo final de Deus é: onde eu estou, vocês possam estar. Eu tenho vida eterna, eu quero dar essa vida a vocês. Na casa do pai, nós vamos encontrar vários tipos
tipos de pessoas. Eu queria destacar algumas dessas pessoas que nós vamos encontrar na casa do Pai. Por que isso é importante pensar assim? Geralmente nós temos um desejo muito intenso de proteger a nossa família de imediato. A gente tem um senso de cuidado e proteção muito maior com aqueles que são próximos da gente. E muitas vezes a gente vai, com o passar do tempo, nos acostumando a esse conceito e não cuidamos muito dos outros. Mas desde o início da Bíblia, existe um clamor de Deus para com um cuidado com o meu próximo. E Jesus ele vem e restaura essa ideia. Então, alguns grupos de pessoas que nós encontraremos na casa do Pai. A casa do Pai, em resumo, seria isso aqui. Na volta de Jesus, nós vamos retornar com Ele para o céu. Segundo a Bíblia, o Apocalipse, o céu vai ser uma habitação provisória dos seres humanos por 1000 anos. Onde nós vamos conhecer muitas coisas das quais nós hoje não temos noção. Coisas que ainda nem subiram no nosso conhecimento. Após esses 1000 anos, nós retornaremos a esse planeta. Nesse período de 1000 anos, nós vamos encontrar várias pessoas na casa do Pai, que é onde Deus habita. A primeira das pessoas que eu queria destacar é o encontro com Cristo Jesus. Jesus, ele é Deus, mas ele se fez semelhança humana, que a Bíblia chama isso de o mistério da salvação, ou da encarnação, é que Deus que não podemos ver, nem podemos segurar nas suas mãos, nem podemos apalpá-lo, ele se tornou conhecido quando Jesus vem aqui, há mais ou menos 2000 anos atrás, segundo o calendário gregoriano. Jesus veio à semelhança humana, e ele é único, porque ele, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é humano. Por isso que a Bíblia usa a palavra unigênito para Jesus. Ele é o único da espécie, que é a habitação plena da divindade e da humanidade. Então, nós vamos encontrar com Jesus. Isso talvez será uma das coisas, a coisa mais maravilhosa do ser humano, agora revestido da perfeição, como diz 1 Coríntios 15, onde nós vamos ver Jesus. O Jesus que a gente conta a história para as crianças, o Jesus que a gente conheceu pela Bíblia, o Jesus que a gente conheceu por sermos transformados ao nos expormos ao conhecimento dele. Aqui temos alguns jovens que eu fiz amizade há muito tempo atrás. Hoje eu fico feliz de poder vê-los aqui servindo a Deus. E alguns deles que eu encontrei, no tempo que nós encontramos no começo dos anos 2000, não conheciam muito Jesus, não tinham uma vida ligada ao conhecimento de Jesus. E a gente observa como Deus foi transformando. Eu lembro quando eu conheci o Jeff, ele não tinha nada a ver com Jesus. Ele e a Sabrina não conheciam, pelo menos na aparência e na conversa deles, não tinha nada a ver com Jesus. E a gente foi se conhecendo e foi Cristo Jesus que foi transformando a nossa vida, a nossa jornada. Então, uma das coisas que eu gostaria de destacar nessa semana é que você tem preparado a sua vida e a sua casa para encontrar com Cristo na casa do Pai? De que adiantará conquistar o mundo todo, disse Jesus, se você perder a sua alma? Porque o encontro com Cristo é o que vai valer a pena no céu. O encontro no céu é um encontro que terá o seu valor devido à presença de Jesus. E nós vamos conhecer muitas coisas de Cristo que nós não tivemos a chance de conhecer aqui. Então, eu gostaria de lembrar a vocês que, segundo a Bíblia, a volta de Jesus será visível. Toda a humanidade vai ver. Quem sabe vocês aqui na Nova Zelândia poderão ver primeiro, porque está um dia na frente, 16 horas na frente de outros lugares. Mas nós todos o veremos em glória e majestade. E segundo nós entendemos, nós vamos fazer uma viagem para o céu. Não sei como vai ser essa viagem. Não sei como é que vai ser todo esse processo de atravessar o universo sideral e estar no céu celestial onde Deus habita. Interessante que na Bíblia, todas as semanas que envolvem Deus, ela envolve 7 dias. A criação, segundo lemos literalmente, eram 7 dias literais. Deus criou a luz no primeiro dia e termina com o sábado. A semana antes de Noé recomeçar o mundo, ela também termina com 7 dias numa arca. A semana para entrar na terra prometida, Josué passa 7 dias e no sábado ele
anda ao redor da cidade 7 vezes. E Jesus, antes de concluir a sua obra, ele também faz uma semana de 7. Ele desenvolve uma semana com 7 dias, onde ele estabelece a salvação, morrendo na sexta-feira e ressuscitando no domingo. Então parece que nessa visão de Deus, nós vamos também passar 7 dias em viagem para conhecer as grandiosidades de Deus. E no segundo Apocalipse nós vamos ser recebidos com festa, por isso que a Bíblia chama bodas do Cordeiro. Nós receberemos coroa, receberemos flores, tocaremos harpa, cantaremos o hino da salvação, o hino do Cordeiro e o hino de Moisés. Muitos detalhes que a gente assim só imagina. Nossa imaginação fica fértil quando a gente imagina o que é isso. Mas nada disso terá valor se aqui na terra nós não começarmos a viver esse pedacinho do céu com aquilo que Deus nos deu, que é a família. E por isso que, além de nós encontrarmos Jesus no céu, nós vamos encontrar também, queremos encontrar nossa família. Há um texto que eu gosto muito, que está baseado no Salmo 46, e é o Salmo também 56. O Salmo 46 foi escrito por Davi, tanto um quanto o outro, e ele fala que na cidade de Deus está um rio, e no meio dessa cidade existe a árvore da vida. A escritora adventista Ellen White, ela assim, explicando um pouco mais esse detalhe, ela fala algo interessante desse manuscrito de 1909, que Cristo, o Mestre Celestial, guiará o seu povo à árvore da vida que cresce ao lado do rio da vida, e explicará ao seu povo as verdades que não puderem entender nessa vida. Às vezes a gente não consegue entender coisas aqui, acidentes. Recentemente nós estamos com uma moça no hospital, uma médica, que ela estava indo para o seu trabalho, a esposa de um estudante de teologia, e ela teve um acidente terrível, e várias partes do seu corpo, principalmente a parte do rosto, cérebro, clavícula, perdeu o baço e outras partes mais do seu corpo, está ali, tentando aos pouquinhos se recuperar. Por que acontece isso? Não sei. Eu tive um amigo que foi missionário aqui próximo, nas Ilhas Palau, em 2001. No final do ano, perto do mês de dezembro, perto do Natal, ele entrou um assassino na sua casa, matou seu filho, matou a mulher, matou ele e tentou pegar a menina para abusar, a filha de 10 anos, que conseguiu fugir e se recuperar. Mas os 6 meses que eles estavam na Ilha Palau, por que aconteceu isso? Alguém tem resposta? Nós não temos respostas. Nós podemos tentar entender as coisas, mas várias situações que ocorrem com a gente no mundo de pecado, às vezes nós não temos explicações. E aí tem uma coisa interessante sobre Cristo, e que Ele vai dedicar um tempo para ajudar a gente a entender coisas que a gente não entendia aqui nessa terra. Outro grupo que a gente vai encontrar no céu é a nossa família. E isso eu gostaria que vocês memorizassem bastante aqui. Ninguém vai para o céu se não souber que existe isso, se não souber que existe Deus. Paulo diz assim que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, ouvir que Deus tem um plano para a gente. Quantos de vocês aqui são casados? Levanta as mãos. Vários casados, mas a maioria aqui. O casamento é obra de Deus, criação de Deus. E a família é uma das maiores bênçãos que Deus deixou para nós. A família é resultado direto da bênção de Deus. Então eu deixo até algumas sugestões para nós essa manhã, de orarmos em favor dos nossos filhos e familiares. Um apelo aos filhos em obedecer e respeitar os seus pais. O amor pelos nossos parentes e guiar esses parentes a Jesus. Conhecer um pouco da história dos nossos antepassados. Então veja, vou dar 2 exemplos aqui de pessoas, o valor do Evangelho tocar a vida de uma pessoa. Essa história, por exemplo, de Jonathan Edwards. Ele foi um teólogo, um pastor americano do século XVIII e considerado um dos maiores teólogos americanos, filósofos. Ele era pastor. Seu pai era pastor. A
filho de pastor, sua esposa, uma mulher devota. Uma pesquisa revelou que entre os seus 1.394 descendentes conhecidos, veja como mais ou menos eles viveram. 13 foram reitores de universidades, 65 professores, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pastores e missionários, 60 escritores, um vice-presidente, 80 funcionários públicos, 295 tinham formação universitária. Em toda a grande empresa americana havia um membro dessa família na diretoria. Seus descendentes jamais custaram um centavo ao Estado. Como era um homem conhecido no seu tempo, fizeram um estudo baseado mais ou menos nos seus descendentes. Por algo importante, quando alguém entrega a sua vida a Cristo e conhece o Evangelho, começa a viver o ensinamento puro e prático de Cristo, não vai apenas influenciar a sua vida, mas vai influenciar toda uma descendência de pessoas. Fazendo um comparativo, fizeram um estudo de uma outra pessoa do mesmo período, do século XVIII também. O nome dele era Max Jukes. Esse moço escolheu não acreditar. Ele casou-se também com uma pessoa descrente. Não se interessava pelos estudos nem pelo trabalho e viveu uma vida desregrada. Dos seus 1.200 descendentes, tinha um registro de pobreza, crime, insanidade, invencibilidade. Morreram na miséria 310, 440 tiveram um fim trágico por causa das suas maldades, 60 eram ladrões, 130 condenados a crimes diversos, 7 foram assassinados, só 20 aprenderam uma profissão, sendo que 10 aprenderam na prisão. Aqui está um contraste bem claro de duas pessoas com escolhas diferentes há muito tempo atrás. Hoje, a gente pode mudar o rumo da nossa vida pelas escolhas que a gente faz. Isso é uma coisa conhecida de todos. Posso mudar a minha vida pelas escolhas que eu faço. Deus deseja que a nossa família seja uma família transformada pelo seu poder, pela sua graça. E esse poder só pode vir da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. A palavra-chave aqui é turbar, preocupar-se. Não se preocupe. Não deixe as preocupações. Por que não deixe as preocupações? Porque as preocupações poderão tirar você do seu foco em Deus. Ele diz assim: creia em Deus e creia também em mim. Ou seja, a diferença começa a ser feita quando eu passo a crer em Deus e crer em Jesus. Ele quer fazer essa diferença em nós. Um outro tipo de pessoa que nós vamos encontrar na família de Deus são, nós chamamos de o povo de Deus. O povo de Deus são homens e mulheres que serviram a Deus. Encontraremos pessoas de diversas épocas, os da Bíblia, os patriarcas, profetas, homens e mulheres que serviram a Deus em diversas épocas. Pessoas que deram sua vida por amor a Cristo, pela igreja, pelas pessoas, que fizeram diferença na sociedade em diversas épocas. Então, a casa de Deus que começa lá no céu e que Deus estabeleceu um pedacinho dela aqui na terra, ou seja, quando a gente congrega aqui na terra, isso é um pedacinho do céu. Isso é uma lembrança do povo de Deus. Por isso que as nossas atitudes, elas vão começar a ser moldadas de acordo com as atitudes de Cristo dentro da casa do Pai. Nós encontraremos muita gente do povo de Deus. Se você pudesse enumerar algumas pessoas que você gostaria de encontrar na casa do céu, que pessoa você gostaria de encontrar? Vamos participar um pouco com vocês aqui da igreja. Quem você gostaria de encontrar? Meu pai. Pai dela. Qual é o nome dele? Walter. Walter. Que outra pessoa você gostaria de encontrar? Quem quer falar? Vamos participar um pouquinho. Quem você gostaria de conhecer? Pois não, senhor. Uma irmã nossa lá de Santa Paula, ela morreu de câncer, era jovem. Eu tenho uma vontade imensa de ver a teia outra vez. Não tem. Certo. Que outras pessoas vocês gostariam de encontrar? Meu avô. Qual é o nome dele? Antônio Sobral. Antônio Sobral. Você sabe que aqui na terra, todos nós, todos que já morreram, eles estão na sepultura, na terra, se transformaram em pó.
Mas o poder da vida está de volta com quem? Com Deus. E na volta do Senhor, Ele vai dar de volta a vida a essas pessoas. Você lembra? Rei Salomão. É isso aí? Você gostaria de encontrar? Ou seja, há muitas pessoas na Bíblia que gostaria de encontrar, conhecer melhor as suas vidas. Eu, por exemplo, gosto muito de Moisés. Eu gostaria de conversar muita coisa com Moisés, a sua forma como ele liderou, como Deus resgatou a vida dele. Enfim, pessoas que nós encontraremos e conversaremos. E outra coisa que a gente vai encontrar no céu, pessoas que a gente conduziu a Jesus, que a gente influenciou para conhecer a Jesus. E aqui está um outro legado importante que a gente pode deixar para a terra. Eu, quando cheguei nos Estados Unidos em 1990, pouco tempo que eu estava ali, eu tive um acidente de carro. Nesse acidente, me levou um período da minha vida de mais ou menos 2 anos e pouco de distanciamento do Evangelho. Eu me desapontei muito com as pessoas que eu conheci, desapontei achando que Deus não estava me abençoando, me ajudando, e me esfriei completamente nas coisas espirituais. E eu encontrei muitas pessoas que tentaram me ajudar, entre elas uma senhora que queria muito me ajudar, para voltar para a igreja, para fazer algum trabalho para Deus. E eu não imaginava que Deus não havia desistido de mim. Às vezes você muda para um outro lugar, como vocês vão encontrar outros imigrantes, que na Nova Zelândia deve ser mais ou menos parecido. Muita gente que estava no seu país de origem não são muito ligados a Deus. Mas quando mudam para um outro lugar, de alguma maneira, parece que encontrando com outras pessoas, a gente gosta de conhecer um pouco mais sobre Deus. Já outros que eram religiosos, às vezes quando se mudam, se esfriam na fé. Não têm muito interesse nas coisas espirituais. Eu passei por uma fase assim na minha vida. E eu lembro que passaram 2 anos, em janeiro de 92, eu tomei uma decisão de não ser mais membro de uma igreja adventista. E não ser cristão, não é mais para a igreja. Eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi trabalhar no sábado. Eu era adventista, a minha formação familiar era toda adventista, a gente respeita o sábado como o dia do Senhor. Eu tinha um trabalho de estacionar carro no restaurante, e eu comecei a ir para esse trabalho, e pus a minha farda, e comecei a estacionar os carros, e à noite eu tive um ocorrido comigo. Eu acabei, ao entregar o carro para um cliente, eu acabei batendo esse carro numa mureta da cobertura ali do restaurante. Era um carro muito caro, era um carro de pouco uso. Eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, fui mandado embora daquele trabalho. E interessante, naquele mês de janeiro de 92, eu não imaginava que Deus estaria fazendo uma nova obra na minha vida. Eu lembro que naquela semana, uma luta espiritual muito intensa comigo. E foi quando eu comecei a estudar de volta a Bíblia. E aí entra algumas coisas interessantes. Pessoas que Deus coloca na sua vida para fazer com que você ressuscite espiritualmente. Eu lembro que eu li um texto de Êxodo, capítulo 4, verso 2, em que Deus dizia assim nesse texto: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Moisés disse: eu tenho um cajado. E Deus disse assim: lança o cajado no chão. E quando Moisés lançou o cajado no chão, aquele cajado se transformou numa serpente. Deus falou assim: pega essa serpente pela cauda e se transformou num cajado. Você pode dizer assim, mas não existe esse tipo de coisa. Mas há momentos na história que Deus faz alguns tipos de milagres para restaurar pessoas que Ele quer chamar. E Deus pegou aquele homem de 80 anos e fez dele um grande legislador, um grande líder. E quando eu li essa história, eu falei: Deus, o que o Senhor pode fazer comigo? O que eu tenho nas minhas mãos? Eu tenho um carro velho que vive quebrando, e agora consigo um trabalho que paga muito mal, mas é o que eu tenho. Vou te oferecer isso. E naquela semana eu recebi um convite para orar por uma pessoa no hospital. Eu disse para a pessoa que me convidou: não adianta você me convidar, porque eu não sou pastor. Eu já fui no passado, estou fora da igreja, não estou interessado em orar por ninguém, não estou interessado nessas coisas. Mas ela insistiu tanto que eu fui. E quando eu cheguei no hospital, um hospital grande, né, no centro de Miami, fui visitar aquela mulher de 60 e poucos anos de idade, com câncer, sem esperança, não tinha nunca entrado em igreja,
mas queria que alguém orasse por ela. E eu orei, uma oração simples. E fui embora. Tempos depois, aquela mulher me liga: olha, Jimmy, eu quero te agradecer pela sua visita, pela sua oração. E ali, eu fiquei bem. Estou em casa. Eu quero convidar você para vir à minha casa, estar vindo com a gente. E eu agora falei: bom, já que ela convidou, eu vou começar a ir. E cada sábado à tarde, por volta de mais ou menos 50 e poucos quilômetros, eu ia para a casa dessa família. E a gente começou a estudar a Bíblia, para conhecer esse Deus. Eu não sabia que, na realidade, a pessoa que estava sendo curada seria eu. E fui trabalhando assim, ajudando aquela família. E pouco tempo depois, aquela senhora aceitou Jesus como seu Salvador. E foi a primeira brasileira a ser batizada na cidade de Fort Lauderdale, no sul da Flórida. Eu fiquei muito contente de ver o trabalho de Deus na vida daquela pessoa. E ao mesmo tempo, Deus foi trabalhando no meu coração, restaurando a fé em mim. Essa mulher voltou ao Brasil e faleceu pouco tempo depois. Eu não pude ver o fruto do trabalho que Deus fez através dela na minha vida. Eu fiquei naquele lugar 18 anos. E quando eu saí da Flórida, nós tínhamos uma comunidade brasileira, só da igreja que a principal que a gente plantou, que é a igreja da Brasília Antena, mais de 500 pessoas. Eu tive o privilégio de batizar a neta dela, que foi o meu batismo número 500, coisa que a dona Virginia nunca viu. Sabe, uma das coisas incríveis que eu vejo do Evangelho é que um dia ele vai nos unir em vida, todas as pessoas que de alguma maneira a gente influenciou para o bem. Por isso que não vale a pena influenciar para o mal, não vale a pena maltratar as pessoas. E quando nós errarmos, nós reconciliarmos, nós buscarmos o perdão, porque o sentido da vida é esse encontro que Deus tem preparado para a gente. Então, quero lembrar vocês nessa manhã que as pessoas com que você ajudar a encontrar Jesus serão seus maiores triunfos e presentes que Deus dará para você. O que você está fazendo hoje para que outros possam ter uma visão correta de Deus? O que você pode fazer hoje com isso? Jesus diz assim: eu vou preparar um lugar para vocês. É o que Jesus está preparando esse lugar. Primeiro ele falava da cruz. O primeiro lugar que ele tinha que preparar era passar pela cruz, pelo sofrimento. Messias servo. E quando ele estendesse seus braços na cruz, ele estava dizendo para a humanidade: vocês são meus filhos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E em seguida Jesus iria preparar agora o céu, as condições de intercessão por nós, para um dia voltar a essa terra e restaurar esse lugar para a gente. Como que o Evangelho influencia a sua vida? De que maneira o Evangelho pode influenciar você? Eu tenho certeza que Deus está cuidando de cada um de nós. E nessa semana nós queremos falar da família. Queremos falar de pessoas como você e eu, que temos nossas fraquezas e dificuldades, mas que Deus quer salvar a gente. Sabe, há muitas pessoas que Deus quer colocar. A escritora Ellen White, ela fala, resumidamente, algumas pessoas que estarão no céu com a gente. Ela fala, por exemplo, as pessoas que compartilharam o sofrimento de Cristo. Às vezes a gente não quer sofrer nada em casa, a gente quer ser uma vida tranquila, não passar por nenhum tipo de sofrimento. Queridos, todo ser humano vai passar por grandes desafios. A sua casa não é diferente da minha casa. Pode aparentemente sermos diferentes, mas as lutas são para todos. Então, quando nós passarmos por tribulações, vamos passar com dignidade, com resignação, com resiliência, porque aqueles que compartilham os sofrimentos de Cristo estarão junto com Ele. Diz também que os apóstolos de Cristo, os irmãos fiéis de Jesus, e com Ele um vasto número de gente, diz aí, um exército de pessoas que foram martirizadas em algum canto do mundo, eles também estarão lá com a gente. Um outro grupo, aqueles que foram zelosos na causa de Satanás, ou seja, que trabalharam contra o Evangelho, que viveram nas trevas, mas que foram arrancados desses lugares,
dessas crenças erradas como tição tirado do fogo e seguiram a Deus com muita devoção. Também estarão lá os fiéis seguidores de Jesus que foram ganhos por meio das orações e trabalhos e sacrifícios de amor. Sabe, muitos de vocês estão aqui porque alguns dos seus antepassados, seus pais, seus avós, ou tios, ou amigos, estiveram orando por vocês, como orando por mim. É interessante que muitos dos nossos vizinhos também estarão no céu devido ao nosso testemunho. E aqui, ó, todos que vencerem a Satanás por meio da graça divina formaram um caráter perfeito. Nós estaremos lá. Você deseja estar lá também? É o seu desejo estar no reino dos céus? Eu termino contando uma pequena história que aconteceu comigo. A gente, como imigrante, tem muitos sonhos de construir vidas e construir coisas. Eu lembro que eu tinha um sonho, depois que eu comecei a viver um bom tempo, plantando uma igreja aqui no sul da Flórida. A gente tem um lugar para a gente congregar, uma igreja, como eu sei que é o sonho de vocês também. E a primeira igreja que Deus dá é essa aqui, são as pessoas. Depois, um dia, Ele pode nos ajudar a ter um lugar físico. E a gente, depois de se unir com muitos esforços, nós compramos um terreno grande. Na época foram 172 mil dólares o terreno, algo assim. Todo mundo se uniu, juntou as forças, todo mundo imigrante, limpava a casa, construção, piso, pintura, motorista, assim por diante. E aí a gente conseguiu comprar um terreno. Passaram-se alguns anos. E aí a gente resolveu um dia começar o nosso projeto, nosso sonho para construir. E a gente se uniu num domingo, alugamos motosserras e começamos a limpar o terreno. As mulheres fizeram a comida, a gente foi ajudando um ao outro. De repente chegou a polícia. E como um bom país, né, no Império Britânico, todos eles têm bastante regras. E às vezes nós brasileiros não estamos acostumados com boas regras. E a polícia perguntou assim: quem é o responsável? Então nessa hora sempre o pastor é responsável. Na hora da festa o pastor não está presente, mas na hora do problema ele é o responsável. O senhor tem uma licença para fazer a limpeza aqui do terreno? Falou: olha, eu fui na prefeitura e disseram que a gente podia fazer. Não, mas cadê escrito a licença? Não tem, então o senhor não pode fazer. E para a obra já me foi metendo a fita amarela e esses negócios todos, vamos para a obra e nós vamos ter que ver quais árvores que vocês derrubaram. O fiscal vai vir aqui, vai multar vocês, porque vocês não podem fazer isso. Mas e os vizinhos chegando, os vizinhos mal encarados, assim, né? E pensando, esses vizinhos que denunciaram a gente. Eu comecei a gerar uma raiva interior para aqueles vizinhos ali. E, enfim, nós tivemos uma audiência na corte e fomos multados em 18 mil dólares. 18 árvorezinhas ruins, derrubado, fomos multados. E eu voltei daquela reunião da corte muito bravo, muito mal, muito ruim e com desejo ardente de matar toda aqueles vizinhos. Você não teve ódio no coração? Nossa, incrível ódio, né? Ele faz você de um minuto para o outro, assim, você virar um Hitler. Um negócio assim que você quer dizimar todo mundo de raiva, que não pensa como você pensa, que não age como você age. E eu fiquei com uma raiva imensa daqueles vizinhos. E eu penso, mas não é possível, Deus, que esses camaradas têm que se intrometer na nossa vida. Mas que negócio é esse? E olha que interessante, mesmo você tendo a palavra de Deus, mesmo sendo um pastor, você pode, em poucos momentos, se tornar uma pessoa extremamente irracional. A natureza humana, ela nos transforma em animais, quando você não para pensar e deixar Deus agir na sua vida. Eu lembro que eu fui para minha casa, e lá nós temos um piano, e eu fui para o piano, e abrindo a Bíblia para ler alguma coisa, para ver se acalmava a minha consciência, eu falei, eu vou ler os salmos precatórios da Bíblia. Sabe que salmos precatórios são salmos de vingança, né? Orações de E é interessante que nessa hora Deus me ajudou a achar salmo precatório nenhum. Deus ajudou a achar esse salmo aqui, ó, 37. Vamos ler aqui. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te
Guia-te da verdade. Agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E Deus foi derretendo o meu coração. E chegou um texto aqui que diz assim, verso 8: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E eu estava sentado no piano, não sei se dá para usar esse piano aqui, João. Uma ajuda aqui para mim. Eu estava sentado no piano, lendo esses textos aí, e comecei a tocar o piano. Se você puder segurar para mim aqui o instrumento. Eu comecei a tentar cantar algumas palavras desse Salmo 37. E Deus, uma das boas coisas que Deus dá para a gente é a música. A música, ela pode transformar nossos sentimentos ruins em bons sentimentos para Deus. E eu comecei a cantar algumas palavras desse salmo, mais ou menos assim, ó: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, Ele cuidará de ti, agrada-te em fazer sua vontade, mesmo que os teus pés desejem outras sendas, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele dará. Eu fui tocando esse salmo, fui cantando essas palavras, e Deus foi transformando meu coração. Eu gostaria de contar para vocês amanhã à noite o que aconteceu depois desse fato. Como que a palavra de Deus pode mudar o rumo da nossa vida. E se você deixar esse mesmo Deus que tem cuidado de mim, da minha esposa, dos meus filhos, Ele também vai cuidar de você, dos seus planos, dos seus sonhos. E vai transformar a sua vida. A começar de você. Depois a sua casa, porque uma casa que tem Deus, ela nunca será destruída. Que Deus te abençoe. Se você quer consagrar a sua casa a Deus, eu convido você nesse momento a ficar em pé, para a gente orar a Deus e pedir que Ele tome conta da nossa vida, para que a gente possa ter sabedoria de como cuidar bem da nossa casa. Querido Pai que estás nos céus, nessa manhã nós começamos uma pequena jornada juntos por esses 8 dias que temos pela frente. Uma semana de oração em favor da família. Primeiramente, Senhor, muito obrigado pela salvação de Jesus. Que o Senhor Jesus veio e está hoje no céu preparando cômodos na sua casa para um dia morarmos contigo, Senhor. Pedimos que o Senhor trabalhe em nosso coração hoje, que o Senhor haja, o Senhor transforme as nossas vidas e a nossa casa, para que a gente possa, como família, um dia te encontrar. Eu preciso muito de Ti, Senhor, com cada um aqui. Eu peço em favor de todos esses meus amigos, irmãos e irmãs, aqui dessa cidade, na Nova Zelândia. Que o Senhor transforme os seus corações, que o Senhor abençoe as suas casas, que o Senhor traga luz e esperança para cada um deles. E que nós possamos nos ver amanhã à noite, para continuar essa jornada juntos, porque na casa do Pai há lugar para todos.